Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje, aqui nesse dia de Corpus Christi, né? Vamos falar um pouco sobre espiritualidade. Hoje, então, feriado em muitos lugares, né? Comemoramos, então, a festa do Corpus Christi, onde muitas igrejas, né, fazem procissões, fazem tapetes com símbolos religiosos de algumas religiões, principalmente da católica, e também trazem a viva lembrança do corpo e sangue de Cristo, né? Então, fala-se muito desse dia sobre a origem, né, da festa de Corpus Christi e também da relação que tem com a nossa espiritualidade, com a nossa fé. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o significado, né, também de Corpus Christi, né, que é então o corpo e o sangue de Cristo, onde então é feito a aclamação à Divina Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, que se unem em um só corpo, né, e que a gente comunga através da hóstia sagrada, então, na Igreja Católica. E também algumas outras igrejas também usam a hóstia como pão, como simbologia do pão. E o vinho, ou então o suco de uva, como simbologia do sangue de Cristo. Algumas igrejas usam o pão mesmo, né, para símbolo da partilha. Algumas fazem só comunhão sob uma espécie, né, que é então a comunhão através do pão, ou da hóstia sagrada, e outras religiões até mesmo não têm o hábito, né, o dogma, ou então como que se diz agora, a crença de fazer essa comunhão através de corpo ou de sangue, né, então, para representar o corpo e sangue de Cristo. Mas na Igreja Católica, principalmente, é um dia muito importante. É um dia onde quem está ligado intimamente, né, à Igreja, é o dia de renovar os votos, né, com o compromisso com a missão que a pessoa exerce dentro da Igreja. Então, é um dia bem importante para os católicos que fazem a sua renovação dos votos, né, de compromisso e de fidelidade ao trabalho pela igreja, né, missionária. E sobre espiritualidade também, eu pesquiso bastante, pessoal, e eu trabalho bastante a espiritualidade também dentro das minhas mentorias, né. Eu sou mentora, terapeuta e também mentora em estilo de vida, né, além de palestrante, escritora. Mas isso tudo me trouxe, assim, uma necessidade de estudar mais sobre espiritualidade e religiosidade também, e quais as diferenças entre uma e outra. Até porque a gente tem nos nossos grupos muitas pessoas das mais diversas denominações, né? Das mais diversas religiões. E aí a gente precisa falar algo assim, como que eu vou dizer, que todos entendam, né? Que todos possam acolher de alguma forma. Então, pesquisando sobre espiritualidade e religiosidade, eu entendi muita coisa, que a religiosidade, a religião, no caso, ela é ela é uma junção de crenças, né, e de dogmas que são criadas pelas instituições religiosas e que são colocadas como norma ou como uma regra a ser cumprida dentro daquela determinada denominação, né? Então, denominações criadas através dessas instituições. A espiritualidade, ela é algo que não está relacionada diretamente com a religiosidade, né, com a religião. Então, muitas pessoas que a gente conhece não pertencem a religião nenhuma.
E aí muitas pessoas denominam essas pessoas, né, dão um nome a essas pessoas como ateus, né, como pessoas que não acreditam em Deus, porque não se uniram a nenhuma religião na sua vida, não seguem nenhuma religião. Então, são pessoas que são, para muitos, são consideradas como ateus ou pessoas que não seguem a Deus, não seguem um princípio cristão, né? Mas a gente vê que muitas pessoas que não têm nenhuma religião têm uma espiritualidade muito aguçada, uma espiritualidade muito verdadeira, né? Por que a gente percebe isso? Porque a verdadeira espiritualidade é aquela que te conecta com a tua essência, com a natureza e com Deus, né? E Deus é universal, né? Deus é universal, é o Deus de todas as religiões, é o Deus de todas as nações. E a pessoa que está conectada consigo mesma e com essa religiosidade, com essa espiritualidade, ela se conecta com a natureza, com a essência dela, e ela desenvolve muitas vezes uma identidade dela mesma que surpreende a muitas pessoas. Ela é empática, ela é solidária, ela tem amor no coração, ela respeita o próximo. Então, ela cumpre muito das normas, né, das regras que contém na Bíblia Sagrada. Pode até ela não ser sabedora dessas regras dos 10 mandamentos, ou então até mesmo das normas, mas ela, se ela é espiritualizada o bastante, ela é sensível o bastante para ela seguir muitas vezes melhor até mesmo do que pessoas que têm religião, né? E então a gente sabe hoje que nada pode ser condenado, né? Nada pode ser dito que esse é certo, esse é errado, né? Porque cada pessoa tem a sua essência e cada pessoa tem o seu conhecimento, né? E também o seu entendimento, né? Porque Deus dá a todos nós a sabedoria, né? A sabedoria do discernimento. Só que cabe a cada ser humano aprofundar essa sabedoria, né? Adquirir mais conhecimento, trabalhar isso dentro da sua mentalidade e da sua espiritualidade. Então, muitas pessoas passam a trabalhar essa espiritualidade já desde muito cedo, através de gestos, através de obras, através de atitudes. E é isso que é ser um verdadeiro cristão ou ser uma verdadeira pessoa espiritualizada, né? Deus espera isso de nós, né? O universo espera isso de nós, que sejamos a pessoa que faça diferença no mundo, que sejamos a pessoa que traga mais amor, mais paz, mais perdão, mais solidariedade, mais empatia. Então, as pessoas que trabalham isso dentro de si são pessoas que sempre estão à frente e muitas vezes são pessoas que todos gostam de estar perto, porque são pessoas que transmitem uma energia e uma alegria e uma positividade muito boa. Então, a gente se sente bem com pessoas assim. E então a espiritualidade trabalhada de uma forma mais íntima, ela é trabalhada a partir do momento, a partir da concepção dessa pessoa, né? A partir do entendimento dessa pessoa. E essa pessoa ela vai ter um entendimento conforme a sua capacidade. Então, talvez hoje ela tenha um tipo de entendimento, daqui a 2, 3 anos ela vai ter outro tipo de entendimento. E no momento, conforme ela vai evoluindo, ela vai se tornando um ser cada vez mais próximo do divino, cada vez mais próximo de Deus e da natureza. Pessoas que são altamente espiritualizadas são pessoas carismáticas, são pessoas empáticas, né, que eu já citei, são pessoas que se comovem com a dor do próximo, são pessoas que não são maldosas com animais e com humanos também, são pessoas que visam sempre o bem-estar de todos em comum, né? Então, a gente sabe que através das atitudes, né, e das ações das pessoas,
elas manifestam a sua espiritualidade. Então, Jesus mesmo dizia, né? Não existe fé sem obras. Então, a fé está religada, né? Ela está ligada à espiritualidade. Não existe você ter fé sem ter espiritualidade, como também não existe você ter espiritualidade sem ter fé. Porque quando você tem espiritualidade aguçada, espiritualidade ativa, você acredita naquilo que você não vê. Você acredita que o impossível é possível, porque você sonha, você almeja, você acredita que existe algo maior do que você para te ajudar a conseguir atingir os seus objetivos, né? Então, a pessoa que é espiritualizada é uma pessoa que crê, é uma pessoa otimista. Ela não vê negatividade na maioria das áreas da sua vida, porque ela entende que tudo é passageiro e que são provações que talvez estão ali para ensinar e não para punir. Então, a pessoa que é espiritualizada, ela acredita que a correção ela é necessária, muitas vezes, quando a gente está se desviando da nossa essência, né, se desconectando da nossa essência e da essência com o universo, com Deus, com a natureza. A gente, ao perceber isso, o divino acaba muitas vezes mandando, né, permitindo que a gente passe por provações para que a gente possa provar o tamanho da nossa fé, o tamanho da nossa espiritualidade. Então, precisamos ter sempre esse cuidado de trabalhar a nossa espiritualidade de dentro para fora, né? Não ser maldoso, não ser maldosa, não falar dos outros, ser sempre verdadeiro, procurar sempre falar a verdade. E aí muita gente vai dizer, nossa, mas isso quase ninguém faz. Muitas vezes a gente convive em meio de muitas pessoas que não fazem isso. Mas você vê essas pessoas felizes? Você sente que elas são felizes se elas não estão fazendo isso? Não, elas muitas vezes são amargas, são pessoas tristes, são pessoas que estão sempre com alguma reclamação, são pessoas que estão sempre dizendo que nada não está bom. Se chove, reclama da chuva, se está quente, reclama do calor, se está frio, reclama do frio, se não chove, reclama da seca. Então, assim, são pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, né? Nunca são gratas, né? Nunca agradecem. Se agradecem, sempre tem mais a pedir do que agradecer. Então, muitas vezes a gente convive sim com pessoas assim, a gente conhece sim pessoas assim, mas a gente percebe que essas pessoas não são felizes. Então, a gente precisa sempre rebuscar essa nossa essência, né? Essa nossa criança interior, que hoje é muito falado através dos tratamentos de terapia alternativas que a gente tem hoje, conhecimento, né? Então, é trabalhado muito a nossa criança interior, porque nós somos uma eterna criança, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e a gente cresce e depois a gente vira adulto e depois, quando a gente fica velhinha, a gente vira criança de novo, né? Então, a gente rebusca dentro da nossa essência aquela criança interior, porque a gente passa a fazer coisas que quando criança a gente fazia, e a gente passa também a ser mais carente, a ser mais carinhoso com as pessoas e a ser mais curioso também em saber, porque muita coisa vai mudando, né? Então a gente tem aquela curiosidade de saber como que as coisas estão funcionando, que a gente já não tem mais todo aquele entendimento, né, para a gente trazer para as pessoas. Então assim, trazer isso espiritualmente, ou então também através de palavras, ou então de explicações. Muitas coisas é nós que precisamos daí dessas explicações. Então, a gente voltar a ser criança lá na nossa idade adulta, na nossa terceira idade, é absolutamente normal, porque isso faz parte da natureza humana. Então, quando nós nos conscientizamos de que quanto mais cedo a gente conseguir buscar a nossa essência, a nossa espiritualidade, trabalhar isso de nós e trabalhar a nossa verdade, mais felizes nós vamos ser. E quanto mais felizes nós vamos ser, mais nós vamos trazer alegria para os outros, mais
boa companhia nós vamos ser para os outros. Gratidão, gratidão às pessoas que estão aqui na live, gratidão Patrícia, tudo bom? Prazer ver você aqui. Então, a gente está falando hoje sobre espiritualidade nesse dia de Corpus Christi, né? Hoje que não foi possível realizar as procissões, as pessoas que estavam se organizando devido às chuvas aqui, Giroá, Rio Grande do Sul, chovendo bastante, mas mesmo assim a gente não pode deixar de trazer aqui um pouquinho sobre isso. Então, a live da semana, que seria na terça-feira, ela não aconteceu e está acontecendo então hoje, na data no feriado de Corpus Christi, tá bom? Tive uns problemas lá na terça-feira, mas problemas técnicos, e aí eu não consegui realizar a live, então fiquei de fazer ainda essa semana e resolvi deixar para hoje, né, nesse dia, nesse feriado, trazer essa reflexão aqui para você. E quando a gente fala em reflexão, eu gostaria de deixar aqui, nesse finalzinho de live, uma provocação para que você pensasse sobre isso, pensasse onde que você está firmando a sua fé, a sua espiritualidade, como você está tratando sua criança interior, como que você está se tratando bem, você está tendo resultado positivo na tua vida, você é uma pessoa feliz, você se considera uma pessoa feliz? Se faça essas perguntas e responda essas perguntas, porque você vai ver que talvez tenha algumas perguntas que você vai ter que pensar um pouco. O que eu vou responder nessa pergunta? E muitas vezes a resposta não é muito agradável, não é aquela que a gente gostaria de poder dar. Quando a nossa resposta não é muito agradável, não é aquela que a gente gostaria de dar, a gente precisa refletir sobre um ponto a ser mudado. Onde que eu posso pegar um ponto que eu posso reedicionar e que eu posso mudar essa trajetória para que a minha resposta seja satisfatória para mim, né? Então, vamos buscar isso, vamos trabalhar isso. E a espiritualidade, ela nada mais é do que a energia do nosso espírito, né? A energia da nossa alma. Então, sem ela, nós não temos vitalidade, nós não temos vida, nós não temos abundância, não temos prosperidade, né? Então, a espiritualidade, ela torna tudo isso mais leve, ela torna tudo isso possível, porque quando você trabalha essa espiritualidade dentro de você e você consegue trazer isso e transformar isso numa fé duradoura, numa fé verdadeira, você consegue energia para você trabalhar, para você direcionar o seu foco para aquilo que você acha importante na sua vida e que você sabe que se você conquistar aquilo, você vai ser feliz e você vai ajudar outras pessoas, você vai ser uma pessoa agradável e você vai alcançar a felicidade plena, né? E aí tem muitas pessoas que questionam, mas felicidade plena? Existe felicidade plena? O que é felicidade plena? Felicidade plena é quando você é feliz e você é 100% feliz. A felicidade contínua ou a felicidade eternamente feliz não existe, tá? Não existe, isso é uma ilusão, porque a nossa vida ela é feita de altos e baixos, né, gente? Então a gente tem dias tristes, a gente tem dias amargos, a gente tem dias preocupados, mas a gente tem dias de alegria, tem dias de felicidade, de saúde, de gratidão. Então a gente precisa viver esses momentos com toda a intensidade e sempre acreditando que tudo que a gente está passando na vida sempre é para algo melhor na nossa vida. A gente sempre aprende com os nossos desafios, com as nossas provações, né? Então, nunca a gente sai prejudicado, né? Nunca a gente sai perdendo, né? Porque tem uma frase que diz assim, se eu não ganho, eu aprendo, né? Eu posso até perder, mas se eu não ganho, eu aprendo. Então, eu vou ganhar o aprendizado, né? Que eu vou ganhar com aquela situação. E se a nossa vida fosse sempre feliz, fosse sempre alegre, fosse sempre
maravilhosa, né? Ia ser um tédio também, né? Eu acho que ia ser um tédio, porque esses outros sentimentos, eles nos trazem coisas boas também. E quando a gente faz um eletro, né, o que acontece com o nosso eletro, né? Ele dá picos de alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. E por que isso? Porque no momento que ele estabilizar, ele vai estar, na verdade, terminando, né, o seu ciclo ali. Então, ele precisa desses altos e baixos, assim como na nossa vida também precisa dos altos e baixos, né? Então, a gente hoje trouxe essa reflexão sobre a espiritualidade, sobre também o feriado de Corpus Christi, e a gente vai ficando por aqui. E na próxima terça-feira, então, a gente vai ter a live semanal no nosso horário normal, né? Das 21h30. Gratidão a todos que participaram aqui ao vivo e também a quem vai ver esse vídeo gravado, né? Curta, comente, compartilhe, envie para seus amigos, amigas. Vamos compartilhar coisas boas, vamos compartilhar coisas positivas para que a gente consiga, então, ajudar mais pessoas ainda. Uma boa tarde e até o próximo vídeo.